quer poder acordar a hora que quiser, quer poder viajar todo ano, poder ir num restaurante legal sem ficar olhando ali para quanto custa cada item no menu? Então você tem que colocar como seu principal objetivo conquistar os primeiros 100 mil reais, porque depois o caminho fica muito mais tranquilo. Então, se você assistir aqui até o final do vídeo, eu vou deixar você com 5 insights incríveis que vão mudar a maneira como você encara o começo da vida de um investidor de prosperidade. Pessoal, com tudo na vida, investir é um hábito. Construir um hábito não é fácil mesmo. Pensa você quando quer conquistar um hábito novo, né? Por exemplo, posso até contar um caso pessoal. Sempre fiz esporte a vida inteira, em algum momento lesionei o joelho e eu tive que fazer academia. Eu não gostava, eu gostava de jogar bola, fazer esporte, mas eu precisava pela recuperação. Primeiro dia, acordar ali se arrastando, que horrível, tinha que quase me bater pra eu ir pra academia. Primeiro dia passa a primeira semana, passa o primeiro mês, aí eu começo, nossa, naquela dor já tá diminuindo, olha a musculatura aparecendo, o resultado começa, você olha no espelho e começa a gostar do que vê, e aí quando você menos percebe, você já tá indo pra academia sem aquele esforço todo. O investimento não seria muito diferente. Quando você começa e vê o resultado, o aumento do teu patrimônio, o dividendo pingando na conta, você começa ali a ter aquele senso de recompensa, esse gatilho psicológico que faz você ter mais vontade de continuar. E hábito, você sabe que existe o hábito bom e o hábito ruim. Tem muita gente que se habitua a uma rotina destrutiva, se habitua a não planejar, a não pensar nas finanças, e aí a bola de neve é negativa. Ao invés disso, você deveria construir uma bola de neve positiva. Eu poupo, eu tenho meus objetivos, eu começo, no começo eu posso até não perceber tanto o efeito disso, quando você menos percebe, essa bola de neve é imparável. E mesmo que você ali tome algumas decisões ali meio erradas no meio do caminho, dentro de um planejamento sólido, tá tudo bem. E você conquista os seus objetivos de longo prazo. E eu falei aqui do primeiro objetivo ser a conquista dos primeiros 100 mil reais, porque depois disso o caminho fica mais fácil, porque matematicamente, pessoal, a construção dos primeiros 100 mil reais, quando você sai de uma base que é zero, né, eu não tenho patrimônio, essa primeira conquista, ela é suada, ela é demorada mesmo, mas é recompensador, porque depois você vai ter uma grande aceleração. Vamos mostrar matematicamente isso, não vamos ficar só no blá 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 aqui, vamos mostrar como que a coisa funciona na prática. Deixa eu fazer uma simulação aqui de um investimento de 500 reais por mês por um longo período de tempo, né, para mais de 10 anos. A gente demoraria ali quase 10 anos para chegar nos primeiros 100 mil reais. Os próximos 100 mil vem na metade do tempo, 5 anos, depois 3,4, 2 anos e meio e assim por diante. Cada vez você demora menos tempo para conquistar a mesma quantia que te demorou muito tempo lá no início. Essa é a magia do juro composto. Tem uma frase aí que foi atribuída a Albert Einstein, não tenho muita certeza se foi ele que disse, mas ele teria dito que o juro composto é a 8ª maravilha do mundo. E ele tinha razão quando ele disse isso. Muito por conta de um elemento poderoso que é o único elemento exponencial aqui dessa equação, que é o efeito do tempo. O que essa fórmula diz, né? O M é o valor futuro, né, do meu patrimônio lá na frente, o seu patrimônio que eu começo, e é a taxa de rentabilidade que eu conquisto ao longo dos anos, e T é o tempo. E por que o elemento exponencial é tão especial aqui na equação? Porque ele é o que mais acelera a tua curva de enriquecimento. Você pode até não ter muito dinheiro no começo, você pode até não ter aquela carteira mais rentável do mundo, mas se você tem tempo, acredite, esse é o maior ativo que você pode ter e ele vai te ajudar. Isso já traz pra gente aquele senso de, opa, talvez eu não devesse deixar pra amanhã pra começar, porque o tempo conta. Vamos mostrar um pouco melhor o exemplo que eu acabei de falar pra vocês. Aqui é aquele investimento que eu simulei. 500 reais por mês, um aporte anual aqui, portanto, de 6 mil reais todo ano. Coloquei uma simulação de 12% de retorno. Por que 12%? Ah, porque eu quis ser conservador. Eu peguei aqui a rentabilidade anualizada do CDI de 1996 até 2024, a gente teve aqui aproximadamente 13,57% de retorno anualizado para o CDI. Então eu coloquei aqui na estimativa um retorno até menor do que a Selic entregou ali em prazos longos, para a gente ser conservador. Lembra que eu falei que o mais importante é o tempo? Então o Izinho, que é a taxa de retorno, não é a questão mais poderosa aqui da nossa estratégia. E vamos ver o resultado disso. A curva claramente mostra esse efeito exponencial, né? Para quem lembra da aula de matemática do colégio, né? Aqui não é uma reta, não é uma equação de reta, ela é uma equação que ela vai empinando conforme o tempo passa. Esse é o efeito do juro composto acontecendo. E olha que legal se a gente olhar em formato tabela. Aqui eu fui mostrando quanto tempo demora para você ganhar mais 100 mil reais. E ali que eu falei para vocês, para conquistar os primeiros 100 mil reais, a gente tem aqui quase 10 anos, né? 9,42 anos. Para conquistar os próximos 100 mil reais, a gente leva adicionalmente mais 4,4 anos. E assim por diante. Mas olha que interessante, pessoal. Conforme o patrimônio vai aumentando, eu demoro menos tempo para os 100 mil
adicional. E para conquistar os primeiros 200 mil, a gente leva quase metade de todo o tempo dessa amostra. Então olha que doideira, para conquistar 200 mil, eu levo ali aproximadamente 15 anos. E se eu colocar mais 15 anos à frente, eu vou ganhar muitos e muitos milhares de reais. Por isso, quando eu falo para vocês que na conquista, saindo do zero para o primeiro milhão, talvez os primeiros 100 mil sejam ali os mais importantes da tua conquista. Então não menospreze o poder de começar com pouco e se permitir construir esse hábito. Porque, como eu falei, o melhor dia para começar a investir é hoje, né? Eu até brinco, né? O melhor dia para começar a investir foi ontem. Se eu não comecei ontem, o melhor dia para começar é hoje mesmo e assim por diante. Então, a ideia e a mensagem para você pensar é: precisamos começar antes. Isso já começa a trazer alguns gatilhos. Sabe aquela pessoa que você conversa e fala: eu não invisto porque não sobra. Ou, hoje me sobra tão pouquinho, eu tô esperando aquela promoção chegar, porque quando eu fui promovido ali no trabalho, eu vou ser capaz de poupar um pouquinho mais. Perfeito. Mas quem disse que você só pode começar a investir se você tiver muito? Se te sobra 50 reais por mês hoje, por que não começar investindo com o pouco que você tem disponível? Ou a gente pode até começar a discutir uma questão mais ampla que tem a ver com organização das finanças. Muitas vezes sobra pouco ou quase nada para você por uma falta de organização, uma falta de enquadramento entre o seu momento de vida e o estilo que você está bancando todo mês. A gente tem que buscar sim uma vida confortável, mas às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, né? Por isso eu queria dizer para você, agora nesse ano que começa 2026, que você evite adquirir dívidas desnecessárias. O que eu tô querendo dizer com isso? Dívida que não tá dentro do planejamento, dívida que não é essencial. Em algum momento da vida, às vezes, você pode ter uma dívida de uma maneira saudável. Você faz um planejamento para uma aquisição de imóvel. Muitas vezes a gente faz uma aquisição de um imóvel através de dívida, um financiamento, um consórcio, assim por diante. Não tô dizendo que dívida é sempre ruim. A questão é que você tem que ter um planejamento que permita você adquirir uma dívida, se for o caso. Agora, se você é daquela pessoa que não tem nada, não tem sobra, não tem organização financeira, mas você bate no peito e fala: eu mereço meu imóvel próprio e ninguém me tira isso. Tudo bem, ninguém tá tirando esse merecimento, talvez você mereça mesmo, mas financeiramente falando, talvez não seja o momento ideal para você fazer essa grande aquisição. Então, um financiamento imobiliário, por exemplo, é uma dívida longa, né? Você vai carregar aquilo por muito e muito tempo, então talvez aqui vale a pena mesmo você pensar direitinho antes de adquirir uma dívida tão longa e tão cara. E sobre dívida, pessoal, muito provavelmente, se você já tá aqui no canal da Finclass há mais tempo, aliás, se você chegou aqui agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente publica muito conteúdo legal, desde educação financeira, como o conteúdo de hoje, que é mais abrangente, mas também sobre teses específicas, oportunidades. Então você precisa fazer parte dessa grande comunidade e se inscrever para o algoritmo mandar para você toda vez que a gente tiver um vídeo novo no canal. Então já manda pro teu amigo endividado aí para ele melhorar a vida dele agora nesse ano que começa. Mas a dica que eu quero dar aqui é que a gente nunca deve deixar de pagar uma dívida para investir. Como eu estava falando, você que já está aqui no canal da Finclass há mais tempo, já sabe disso muito provavelmente, mas eu recebo bastante essa pergunta, né? Uma vez eu estava até no Uber, eu contando uma história, conversando ali, conversa vai, conversa vem, trabalho no mercado, vou dar uma ajuda ali, e o rapaz falou de uma questão de uma dívida que ele tinha, e ele estava fazendo uma estratégia de day trade, que ele queria ganhar um retorno muito alto nos trades diários para pagar uma dívida que ele tinha. Isso é a fórmula da desgraça, pessoal, não faça isso. Ainda mais se você não construiu sequer a tua reserva de emergência para cá com algum imprevisto que possa acontecer no meio do caminho. Pessoas, às vezes muito bem resolvidas e inteligentes, caem nessa armadilha. E aqui eu tô cheio de casos de família, né? Aqueles casos reais que eu trago aqui para vocês. Na minha carreira eu tive contato com várias histórias interessantes para compartilhar. E eu vou trazer o exemplo de um amigo meu, eu não vou citar nome, né? Vai que ele fica triste que eu falei o nome dele aqui e expus em rede nacional que ele é irresponsável financeiramente. Mas ele sabe que é, graças a Deus hoje tá com a vida muito mais ajeitada. Mas qual que é a questão? Ele tinha dívidas, fui conversar com ele para ajudar a arrumar a casa e ele falou: olha, eu tô com essa dívida aqui, mas eu vou trabalhar, eu vou poupar um dinheiro aqui e a minha ideia, o meu planejamento é poupar mais e com esse dinheirinho que eu poupo, eu já vou jogando para um investimento ali no banco, com o rendimento do investimento, eu pago a dívida. Cara, a dívida tem um custo. Cada dia que passa, aquele montante que você deve aumenta. E você ia se esforçar para poupar, para depois que poupar, começar a investir, para quando começar a ter rendimento do investimento, você pagar uma dívida, a conta parecia não fechar. Então, como convencê-lo?
com a verdade nua e crua, com a matemática. Vamos fazer conta aqui para ver como que essa dívida vai crescer ao longo do tempo. No caso, ele estava com a pior dívida que existe, que é a dívida do cheque especial. Então, era uma dívida de 12,75% ao mês, não é ao ano. Ao mês, a dívida dele crescia nessa proporção. Então, a dívida de 20 mil reais no cheque especial, a vontade de achar uma solução de investimento para ajudar a quitar. A taxa de juros da dívida, né, era ali 12% ao mês, o que dá ali 290% ao ano. Vou até circular para vocês verem o absurdo que é isso. E naquele momento você tinha ali um Tesouro Selic que estava rendendo aproximadamente 1% ao mês, né? Tava ali 12,75 ao ano na época que eu tive essa conversa. Então, me diz você aí, já deixa nos comentários, vocês acham que essa conta vai fechar, pessoal? Se eu tô colocando dinheiro no investimento que vai crescer 12,75% ao ano para pagar uma dívida que cresce a 290% ao ano, né? Não vai fechar. O que eu falei para ele? Olha, você vai correndo, primeiro de tudo, você vai orçar um novo empréstimo bancário para cobrir essa dívida. Não, imagina, eu pegar um empréstimo? Não, tá louco, não vou pegar um empréstimo. Eu falei, amigo, acorda pra vida. Você já está no empréstimo. O LIS, né, o cheque especial, é uma modalidade de empréstimo, só que é a pior que tem, com juro mais caro. Para remediar um pouco o problema ali de imediato, ele já tirar um pouquinho o peso do juro das costas, ele trocou aquela dívida de 12,75% ao mês para uma dívida de 2% ao mês. Muito melhor, ainda assim caríssimo. Nesse novo cenário, ainda não daria para ele fazer uma estratégia de investimento, né? Porque o investimento dele rendia ali 1% ao mês aproximadamente, a dívida crescia no dobro da velocidade. Então a resposta para ele era, de imediato, mudar o perfil da dívida, mas organizar as finanças. Ele organizou, ele cortou gastos de futilidade, ele tinha aquela coisa do sentimento do YOLO, you only live once, eu mereço. Olha, vai ter um festival em outra cidade, eu compro e depois eu vejo como eu pago. Eu jogo no cartão e vejo. Deixa a vida me levar, levou ele para um lugar muito ruim, que ele precisava sair. Fez o acerto, foi duro, né? Lembra que eu falei, construção de novos hábitos é sempre uma coisa muito difícil. Então ele foi e conseguiu. Hoje ele tem poupança, ele tem reserva de emergência e é assinante da Finclass aqui seguindo a nossa carteira e muito em breve ele vai ter uma vida financeira próspera. Quem sabe eu não trago ele no futuro aqui para um episódio para vocês verem ali um exemplo real de uma pessoa que deu a volta por cima. Quem sabe, né? Então pensa aqui comigo, pessoal. Eu vou trazer alguns ensinamentos importantes pra gente amarrar aqui os conceitos do vídeo. Eu comecei a minha carreira trabalhando como consultor, ajudando pessoas físicas. Foi isso que me fez, inclusive, me apaixonar pelo mercado financeiro, pelo potencial de transformação na vida das pessoas. Tive contato com famílias endividadas, multimilionários, e foi legal para aprender como que é, de fato, a realidade do brasileiro médio. E, infelizmente, a educação financeira do nosso país é muito ruim. Então, às vezes, conceitos simples que são transformadores passam batido para a maioria das pessoas. Vamos lá discutir de novo o que é importante. Não estamos falando aqui aquele papinho de coach para você ser miserável. Olha, não gasta, passe necessidade, corta tudo. Não é sobre isso. É sobre adequar o que é realmente importante para cada momento da sua vida. A gente estava aqui nos bastidores antes de começar a gravação do vídeo falando um pouco sobre planejamento. E eu contei aqui para os meninos como que foi, inclusive, como a minha aquisição de automóvel, por exemplo. O brasileiro é tarado em carro. Quem não quer o carrão, seja para mostrar um sinal de imponência, mostrar que você é bem sucedido? Para mim, o carro sempre foi um meio de utilidade, um meio de transporte que me leva de A até B. Claro que com o mínimo de segurança, com o mínimo de confiabilidade, não poderia ser um carro porcaria que dá mais gasto do que qualquer outra coisa, mas eu fiquei muito tempo na minha vida com um carro velho e estava satisfeito, porque ele cumpriu o objetivo. E eu tinha outras prioridades, eu queria gastar dinheiro com outras coisas, eu queria viajar o mundo, eu adoro fazer viagens internacionais, então é tudo uma questão de adequar. Muitas vezes você poderia estudar melhor e morar, às vezes, no mesmo bairro, com as mesmas condições, mas às vezes com um desconto, porque você vê uma oportunidade, alguém está precisando alugar e topa receber um dinheirinho menor, ou às vezes você vai para um bairro próximo, que tem ali quase a mesma condição daquele bairro que você gosta, mas te gera uma economia. Ninguém gosta de ter que fazer um downgrade, né? Eu moro numa casa boa e agora eu mudo para uma casinha um pouco menor, eu sei, não traz um sentimento bom, mas não pense nisso, esse é o viés do presente, pensa no seu do futuro. Se eu tivesse nessa situação, eu tivesse que fazer um ajuste no presente que me deixar um pouquinho chateado, eu vou pensar no Felipe Arraes do futuro, velhinho, com os pés na areia, numa casa à frente ao mar, que é um sonho que eu tenho na minha vida, é conquistar uma casa na frente da praia. Na verdade é mais um sonho da minha esposa do que meu, mas os sonhos são compartilhados depois que você casa, não é mesmo? E é esse sonho que eu quero construir minha vida e exige dinheiro. O colégio das crianças é caro. A vida financeira que eu projeto pro meu do futuro passa por alguns ajustes no presente. E, novamente, não estou falando de ser miserável. Nunca senti que eu estava fazendo um ajuste tão desconfortável a ponto de eu ser infeliz no presente. Não é sobre isso. Sempre tem alguma margem de manobra. Planeje, construa a tua reserva de emergência em primeiro lugar, porque ela vai te proteger
vem momentos de mudança de plano, ainda mais quando você é jovem, você pode ter a maior certeza do mundo sobre a tua vida, mas amanhã pode ser que mude completamente o rumo que você estava planejando. Construa a reserva de emergência, depois disso procure melhorar aquele indicador que eu mostrei para vocês do juro composto, que é o I, que é tentar melhorar sim uma taxa de retorno. Como a taxa de retorno que a gente conquista aqui para os nossos assinantes da Finclass. A gente fechou o ano de 2025 com um baita excesso acima do CDI. Nosso histórico tem sido de ganhar dinheiro acima do custo de oportunidade do investimento médio aqui no Brasil. Então, se você faz uma boa combinação de planejamento, constrói reserva de emergência, tem uma boa carteira que vai melhorar o I aqui, mesmo que você não tenha nada no começo, que é esse patrimônio inicial, rapidamente você vai empilhar. E quando você menos perceber, aquele resultado é imparável. Eu gosto de contar sempre a história de como eu media o meu crescimento patrimonial ao longo do tempo. Quando eu comecei a investir, eu não tinha nada. Teve um determinado dia que eu olhei quanto que meu patrimônio cresceu de um mês para o outro. E eu lembro que na época eu olhei e falei, olha, com esse crescimento patrimonial, né, eu consigo comprar um sanduíche no McDonald's. Mas era só o sanduíche, tá? Não era o combo com batata e refrigerante, não. Mas tudo bem, eu tava começando. Passou um tempo, falei, caramba, agora meu patrimônio cresce todo mês o suficiente para eu comprar um combo. Agora eu tenho direito a batata e coca. E aí eu lembro o dia que eu fiquei extremamente feliz. Foi um dia que eu olhei e o dinheiro que meu patrimônio tinha crescido de um mês pro outro, dava para pagar um rodízio japonês legal no bairro onde eu morava. Então, do sanduichinho sozinho do Mac para um rodízio japonês em questão de pouco tempo, com disciplina. Nos dias de hoje, graças a Deus, minha realidade está muito estável. Eu consigo ver um crescimento patrimonial que me permita sonhar. Então, eu sei que eu vou fazer outras viagens internacionais no futuro com a minha família. Eu sei que muito provavelmente vou ter condição de bancar um colégio legal para os meus filhos, mas porque eu comecei essa estrada há 10, 15 anos atrás. E talvez hoje eu esteja de fato colhendo um pouco desses frutos. Então você não vai ver o resultado de imediato. Assim como você vai o primeiro dia na academia, quando você faz um muque ali na frente do espelho, você não vai ver grandes coisas também. Mas talvez depois de 1 ano, 2 anos de academia, aí você já começa a ficar feliz, ver que você tá ficando monstrão ali. E quando você menos espera, você olha no espelho e vê aquele baita resultado, aquele muque crescendo, e você aí fica com aquela sensação, como valeu a pena aquele pequeno sacrifício que eu fiz no passado. Então é isso, pessoal. Menos mimimi, vamos fazer alguns ajustes que cabem no presente. Não se trata de ser infeliz hoje, mas se trata de plantar um presente para colher um futuro extraordinário. Então, antes de eu me despedir aqui, eu quero que você deixe aqui nos comentários que fase de vida você está. Você já chegou nos primeiros 100 mil reais, que levam a maior parte do tempo? Você ainda está no caminho de conquistar essa marca incrível? Está começando? Já atingiu o seu primeiro milhão? Eu quero te conhecer. Conta o seu caso aqui e quem sabe a gente não tem oportunidade de repente contar a sua história no futuro aqui no canal da Finclass. Aproveita também, deixa seu like, se inscreve no canal para receber todos os novos vídeos que a gente solta aqui no nosso canal do YouTube da Finclass, que cresce a cada dia e mais investidores vão poder consumir conteúdos riquíssimos sobre finanças, investimentos, oportunidades e, é claro, educação financeira, que é algo que o nosso país precisa. Vou ficando por aqui, meu grande abraço a todos vocês e até mais, pessoal!